Terei que começar o meu vídeo de hoje de uma forma diferente. Estava passeando pelo YouTube quando me deparei com este problema e fiquei intrigado. Se Siri é 6, polvo é 8 e lagosta é 12, então Lula é... Alternativa A, 13, B, 11, C, 7, D, 6. Eu matei a charada. E você? Se você não matou, no final do vídeo eu te dou a resposta. E de repente, não mais que de repente, 6,5 bilhões de reais roubados dos aposentados virou uma fraudezinha de nada. Agora sim, este é o padrão de qualidade PT de roubar. 90 bilhões de reais dos aposentados. Ah, mas era 6,5, não, 6,5 era semana passada. Já são 90 bilhões por enquanto. Gente, isso é maior que o mensalão e o petrolão. Como funciona? Não satisfeitos em colocar os velhinhos para pertencer a sindicatos, assinar o seguro-saúde, auxílio funeral, plano de seguro de vida, todas essas porcariadas que eles enfiavam os aposentados sem que eles soubessem, agora eles descobriram que a Previdência andou fazendo empréstimos consignados em nome de deficientes aposentados e pensionistas sem que eles soubessem. Só foram descobrir quando começaram os descontos dos empréstimos nas suas contas. Olha que categoria! Só em 2023, 35 mil aposentados foram ao INSS, na Previdência, reclamar dos empréstimos consignados em suas contas, das quais eles não faziam a menor ideia do que se tratava. E aí você se pergunta, isso só em 2023? É verdade. E em 2024? E em 2025? Será que parou a roubalheira? É óbvio que não, então vem muito mais por aí. E o pessoal da TV estatal do Bandilmo, da Rede Globo e Lully, estão desesperados. Não tem mais como esconder. Agora as investigações avançam para um outro tronco, que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. Só para refrescar a sua memória, eu falei em mensalão e petrolão. Mensalão foi aquele esquema de roubalheira criado pelo PT, quando eles no governo contratavam empresas de marketing e pagavam valores multimilionários a eles, e os marqueteiros depois, Duda Mendonça, lembra daquele povo todo? Eles devolviam, claro, a maior parte do dinheiro para o PT, ficavam com um pouquinho, e esse dinheiro era distribuído por toda aquela cúpula. E também era repassado aos parlamentares, e eles recebiam uma grana todo mês para aprovar aquilo que o desgoverno do Bandilmo à época queria. Por isso que se chama mensalão, porque os parlamentares eram comprados mensalmente. E teve o petrolão, que através da Petrobras ela fazia contratos também multimilionários e até bilionários com aquelas empresas, as grandes construtoras, Odebrecht, OAS, Camargo Correia e todas aquelas outras, que depois caíram na Lava Jato. Então eles montavam aquele baita esquema, fraudavam as licitações e o dinheiro vinha para quem? Para o PT, para o Lula, Zé Dirceu, Genuíno, lembra toda aquela coja, aquelas 65, começou tudo na Petrobras, depois foi se alastrando. Vocês se lembram? Aquelas 67 fases que teve a Lava Jato e que depois o Supremo jogou tudo para debaixo do tapete? Então, esse foi um outro esquema que desviou bilhões de reais do dinheiro público. Então, no passado, eles roubaram dinheiro
público. Claro, roubar qualquer coisa já é errado, mas você estava roubando dinheiro público, um dinheiro que já estava lá no cofre dos estados, ele não tinha dono. Agora não, eles roubaram diretamente dos aposentados, dos pensionistas, pessoas com deficiência. Eles roubaram dessas pessoas, essas pessoas que ficam contando dinheirinho para conseguir comprar remédio, essas pessoas que ficam contando moedinhas para comprar pão, pessoas que praticamente têm um salário irrisório para poder sobreviver. Dessas pessoas que esses malditos estão roubando, essa cambada de filho de umas putas. Eu não ia xingar, mas não dá. É muita indecência. E o que farão agora o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, aquele que toda a família é encalacrada em roubalheira, e o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, aquele que tem aquela família toda encalacrada em corrupção, desvios, roubalheira, invasão de terra, traficantes, tá? O que eles vão fazer para combater o que está acontecendo? Vão fazer o quê? Vão para a Rússia acompanhando o Bandilmo, vão passear. Já é a terceira vez que eles vão passear desde que assumiram o mandato. E quando voltar, vão dar um jeito de barrar as investigações. E o Xandão, aquele que é tigrão com o cartão de vacina do Bolsonaro, mas é tchutchuca com o bandido 9 dedos. E o Sapão e o Borroso, aquele que é tigresa com traficantes. E os demais, nada? Não vão abrir a boca? Eles se metem em tudo, sabem de tudo, podem tudo. Cadê as 24 horas, cambada? Cadê? Contra o Bolsonaro foram mais de 200 atos contra o Bolsonaro, nenhum contra o bandido, uma roubalheira dessa envergadura. Eles não falam nada. Enquanto isso, deputados e senadores correm para conseguir assinaturas para instalar uma CPI ou uma CPMI, que é Senado e Câmara, e já possuem as assinaturas necessárias pelo que se sabe. E eu tenho a lista dos deputados do PT, PSOL, PCdoB e PDT que assinaram a lista concordando com a abertura da CPI que vai investigar o roubo contra os velhinhos. Aqui está a lista. A gente brinca, mas nenhum deles assinou a lista pedindo investigação. Por que será que eles não querem investigar o que está acontecendo na Previdência? Você, só por um minuto, principalmente você, isentão, e você, eleitor do Bandilmo, se pergunte por quê. O pedido de abertura do colegiado já reúne 171 assinaturas necessárias de deputados e o apoio de 30 senadores, 3 a mais do que o necessário. Para barrar as apurações, o Planalto mobilizou toda a base aliada para tentar convencer esses parlamentares a recuarem e retirarem a assinatura antes do requerimento ser lido em plenário no Senado Federal. Outro ramo de atuação do governo é negociar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que ele não leia o requerimento em plenário e não permita, assim, a abertura da CPMI. Naturalmente, eles não querem investigar porque sabem o dedo de quem eles vão encontrar, de quem vai estar a digital lá. O país, um pouquinho sério, mas só um pouquinho, caiu o governo inteiro. Mas aqui, quem deveria punir o crime, corre junto. E a grana? Onde foi parar o dinheiro roubado? No escândalo da semana passada, dos 6,5 bilhões, trocaram os cúmplices da roubalheira e o governo começou a se articular para devolver esses 6,5 bilhões. Como não vão conseguir trazer de volta o dinheiro de quem cometeu os crimes, que não é de interesse, vai ser usado o dinheiro público mesmo para ressarcir os aposentados. Dinheiro seu e meu. E agora? Eram 6,5 bilhões, agora são mais 90 bilhões. Por enquanto, claro. Quem vai pagar? Como vamos recuperar esse dinheiro? O povo já se mandou. Lembra disso daqui? Só essa fulana já tinha levado embora do país mais de 155 milhões de reais. Só uma mulherzinha.
Imagina quanta gente não está viajando por aí com malas e malas de dinheiro, quanto patrimônio já está sendo escondido, quanta grana já está sendo lavada. E agora, entre estourar o escândalo, começar a investigar, a investigação andar, vai sobrar tempo mais que suficiente para todo mundo dar um jeitinho de se safar. No dia 8 de janeiro, conseguiram prender de baseada quase 2.000 pessoas, quase 2.000 patriotas que estavam lá numa simples manifestação que depois teve quebra-quebra. Prenderam quase 2.000. Sabe quantas pessoas foram presas até agora nesses escândalos? Nenhuma. Ninguém foi preso até agora. Não vimos Uber Black da Federal, não vimos ninguém bater na casa de ninguém às 6 horas da manhã. Como eu já disse no passado, quem fala tem pena grande, quem rouba tem pena pequena. Às vezes dá vontade de desistir, a gente fica malhando em ferro frio, como diziam os antigos, mas não podemos. Se com a gente aqui falando, com todas as redes sociais trazendo isso e mostrando, não acontece nada, imagina se a gente fica quieto. Disse também no meu último vídeo que com 39 ministérios, 3 escândalos em cada um, iam passar de 100. Os escândalos nesse desgoverno, vários já estouraram, abafados pela mídia, muitos ainda virão. Só que eu não esperava que fosse tão rápido, nem deu tempo de digerir o anterior, já aparece esse bem maior. Vamos nos preparar já para o escândalo de amanhã ou da próxima semana e vamos ver qual vai ser a cortina de fumaça que o Xandão e aquela cambada de vagabundos vão fazer, o que eles vão fazer, o que a Rede Globo vai fazer para abafar mais este escândalo. Valdir Palma de Bragança Paulista, até a próxima, claro. Se deixarem, se inscreva no canal. Obrigado. Agora, respondendo ao nosso problema matemático do início do vídeo, se Siri é 6, polvo é 8 e lagosta é 12, então Lula é ladrão. Resposta A, 13. Acertou, miserável.